Muitas dúvidas, já manda pra gente aqui nesse número a sua dúvida em relação a esse assunto. Se aposentou? Tá tentando? E claro que a gente não vai falar só sobre isso, não, né? A gente vai falar sobre soroterapia. Na internet todo mundo postando, mas o que realmente é isso? Junto à terapêutica a gente traz esse assunto. E também referência no furo humanizado pro bebezinho furar a orelha. Sabe o nenenzinho com aquele furinho, com aquele brinquinho, que é uma belezinha? Eu também acho. Já conta pra gente. Seu netinho, seu filho, sua filha, aliás, já furou a orelha? Manda pra gente nesse número aqui que a gente quer muito sua companhia. Claro que também tem notícia, informação e fofoca pra você. O Falando Nisso começou. Novas regras da lei seca. Entenda o que muda. Para os especialistas em direito de trânsito, a criação de normas em excesso pode aumentar a impunidade de quem bebe e dirige. Hoje no estúdio, uma das nossas conversas é sobre o benefício do INSS. Vamos entender mitos sobre previdência, pensão e auxílios. Também vamos conversar sobre terapias injetáveis. Entenda o que são os benefícios e o uso com a terapêutica. Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 19 de agosto. O Falando Nisso tá no ar. Mais um programa começando, mais uma mensagem para o seu coração. E a de hoje é super importante também, viu, minha gente? Que é para você não se acostumar com aquilo que não te faz bem. Sabe aquela pessoa que não te faz bem, aquele ambiente que não te faz bem, aquele trabalho que não te faz bem, aquela dor que você sente também que não te faz bem, que a gente acaba se acostumando ao longo dos dias? Não se acostume com as coisas que não te fazem bem, tá? Procure ter qualidade de vida, isso melhora muito a nossa vida, tá? Poder, tirar as nossas relações que não fazem bem pra gente, né, meu amigo? E muitas vezes a gente acha isso, mas é tão óbvio. Gente, vamos ser sinceros. Não Quantos casamentos duram mais que deveriam porque você fica aguentando? Quantas amizades duram porque você acha que precisa carregar aquela pessoa? Não, você precisa ter coragem de admitir aquilo que te faz feliz. Aí você a gente acha que a pessoa vai mudar. Isso. Né? Então você tem que ter coragem. Tire isso da sua vida, tá bom? E acredite que você fazendo isso, você vai ser mais feliz. Parece bobeira, mas pode transformar a sua vida em todas as áreas. Com certeza, tá? Então fique e foque naquilo que te faz bem, é a nossa mensagem de hoje, tá bom? E tem sorteio pra vocês no nosso Instagram. Um super kit da Poliped para você e para o seu bichinho de estimação. Um kit muito legal, gente. Participem desse sorteio, porque são presentões. E tem também o irrigador elétrico da Orojet. Presentão da Ortovip para você cuidar da sua saúde bucal. Tudo aqui no @Falando Nisso Band, tá certo? Passo a passo para participar, dia 28 de agosto é o sorteio e o local de retirada de cada prêmio. Aqui também você vai conhecer um pouquinho mais dos convidados que vêm hoje no programa, tá bom? Um pouco da fofoca, para você também já ter um spoiler, e a nossa mensagem do dia, para você também participar com a gente. Então é só acessar @Falando Nisso Band, já ver os Instagrams também certinho, que a gente marca todos os convidados, para você já tirar suas dúvidas também por lá. E claro que além da sua companhia na rede social, a gente quer a sua companhia no nosso programa ao vivo também, e uma das formas que você participa é respondendo a nossa enquete do dia. Você contribui com o INSS? Responda #sim ou #não, porque a gente quer saber como é que tá essa situação aí na sua casa, na sua aposentadoria. Você está se planejando? Responda nesse número que está na tela para vocês, que é o 12997167989. Isso mesmo, viu? Lembrando que você pode participar com a gente também com o #Falando Nisso, porque a gente tem um par de convites para o cinema aqui. Então, quem quiser participar com a gente e mandar mensagem, dúvida, marcando o #Falando Nisso, você pode então mandar e participar. No final do programa a gente faz o sorteio. Neste número que a Ana está conversando com vocês. Obrigada, meu amigo. Imagina. Quando o assunto é previdência, revisão de aposentadoria, pensão por morte, muitos mitos se propagam e acabam virando verdade, muitas vezes. Com certeza. Então, no programa, a gente vai trazer esses mitos que muitos são falados e até acreditados. E aí você vai entender com a doutora Cláudia Veneziani, que é a nossa referência nesse assunto, o que realmente está valendo ou não. Primeiro, doutora, que bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Vamos colocar o primeiro mito na tela para vocês já lerem com a gente, que é: se o INSS negou o pedido, não tem mais o que fazer.
Doutora, é um mito? Vamos comentar sobre isso? Mito. Com certeza é um mito. Tem o que fazer, sim. Tem recurso administrativo e tem também uma ação judicial. Muitas vezes uma ação judicial ela vai ser mais rápida do que um recurso administrativo. A negativa do INSS ela não é definitiva e não deve ser aceita. Tá certo, doutora. Algo que se fala muito, e é um mito que a gente vai trazer aqui com a doutora até para ela explicar, é o seguinte: depois que a pessoa se aposenta, então depois de aposentado, a pessoa não pode mais trabalhar. Isso é um mito? Isso é um mito. Isso é um mito, sim. Inclusive, a CLT, ela garante o trabalho. Então, depois que você se aposenta, você pode, e se tiver condições, continuar trabalhando, obviamente. A única vedação que existe é para quem se aposenta na atividade especial e com exposição a agentes prejudiciais à saúde. Então, se essa pessoa se aposentou na atividade especial, ela deve se afastar daquela atividade que deu causa à aposentadoria, mas pode continuar trabalhando numa outra atividade. Então, esse é um mito absoluto. Perfeito. Mais um mito na tela para vocês, que é: quem trabalhou exposto a barulho, calor ou produtos químicos perdeu o direito à aposentadoria especial. Isso é um mito também. A gente já falou até aqui sobre isso no programa, né, doutora? Exatamente. Olha, isso quase que virou uma verdade. Nossa, né? Imagina, gente. Que Porque a aposentadoria especial, com a reforma, ela acabou sendo condicionada à idade mínima, então ela praticamente perdeu o objeto. Mas isso foi derrubado no Supremo Tribunal Federal e é um mito. Considere que é um mito e você que trabalha em atividade especial tem sim o direito a uma aposentadoria especial. Agora nosso assunto é sobre tempo para se aposentar. Que tem uma dúvida, teve uma mudança, e esse é um mito que a gente vai trazer para vocês, que teve alteração. Olha só, as regras antigas, a gente vai lembrar para vocês essas regras. 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher, sem idade mínima, ainda valem para todo mundo. Mito? Mito. Mito, e muitas pessoas têm acreditado nisso e acabam não buscando os seus direitos. O que acontece? Existe sim uma condição aí de uma idade mínima que vai ser implementada em algum momento, mas quando veio a reforma ela trouxe uma regra de transição. Então, para cada caso, dependendo do período que essa pessoa tinha na época, em 2019, o tempo de contribuição, ela vai se encaixar numa regra de transição e vai ter direito a se aposentar sem a idade mínima. Perfeito. E diretamente da nossa redação, a nossa querida Maiara Silva, Maiara Maravilhosa, que é o novo nome artístico dela aqui com a gente, está direto da redação para trazer algum caso sobre esse assunto para a gente, né, minha amiga? O que você trouxe hoje? É isso mesmo. Boa tarde, meus amigos aí no estúdio. Boa tarde, doutora Cláudia. Bom, o famoso que eu trago hoje aqui é ele, o cantor e o sambista do Canta, Canta, minha gente, Martinho da Vila. Ele que teve a sua aposentadoria suspensa temporariamente em 2023 por falta de prova de vida, mesmo tendo afirmado que já havia feito esse procedimento. Ele disse que fez por 13 vezes e por isso ele precisou acionar a justiça. E aí ele teve o seu benefício restabelecido. Doutora Cláudia, isso pode acontecer? E quando acontece, o beneficiário ele tem direito a receber o retroativo? Nossa, ele tentou bastante. Obrigada, viu, minha amiga? Muitas vezes, mas doutora. Nossa, que pergunta excelente. Olha, essa é uma coisa que acontece muito. O que acontece? Durante a pandemia, a prova de vida ela ficou suspensa por um período, mas voltou a ser necessário fazer a prova de vida. Hoje você pode fazer pelo sistema do Gov, pode fazer pelo banco, existem várias formas de fazer a prova de vida, mas sim, é necessário, principalmente se a pessoa ela tem uma idade avançada, então é necessário sim fazer a prova de vida. Se você for informado para prestar esclarecimento para a Previdência e não fizer, você pode não receber os valores atrasados. Então, depende muito do caso, cada caso é um caso. Em regra geral, a Previdência ela vai pagar esse valor retroativo, né? Então, eu sugiro que todo mundo que tem aí, receba um benefício previdenciário, faça sim a prova de vida, procure informações para saber qual o meio mais rápido e mais fácil, né? Que hoje existe aí a biometria, o sistema do meu INSS, em alguns casos dá para ser feito até pelo banco. Mas é importante que faça, porque senão sim você vai ter o seu benefício cortado, cessado, e aí pode demorar para receber, para ser restabelecido, e normalmente essas pessoas elas dependem dessa renda para viver, né? Então,
consulte um advogado, veja se você está em dia, quanto que foi feita essa prova de vida e mantenha sempre atualizado aí os seus dados junto ao INSS. Esse auxílio jurídico muitas vezes vai fazer toda a diferença. Não só sobre perder ou não, de repente, essa aposentadoria, se você faz aí como aconteceu com ele, ou até mesmo quer fazer revisão da aposentadoria, e aí você acaba perdendo dinheiro com isso. E a gente indica muito que você busque informações com quem sabe, tá certo? Então, como referência aqui, vou trazer para vocês no Instagram o Veneziane Advogados, esse escritório que pode fazer toda a diferença nesse processo. Por aqui também tem muitas informações sobre outras regras, outras situações ligadas à Previdência. Então tá aí para vocês, Veneziane Advogados, e a gente já volta com esse assunto, que tem bastante pergunta chegando. Tem, a gente fica muito feliz com a companhia de vocês. Continuem perguntando, continuem participando, que a gente rapidinho vai para o intervalo e já volta. Não sai daí não. Falando nisso, Band. Oferecimento: ofertas que são um sucesso, mais que economia, é economizar seu açaí. Aproveite! Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão Tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão Tarumã. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto. Acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h20 da manhã, vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. De volta com imagens de Taubaté para vocês. Agora 30 graus, hoje máxima de 31, o calorzão gostoso. Amanhã máxima de 30, sexta-feira já vai dar uma baixadinha para 26, viu minha gente? Daqui a pouquinho esse calorão dá uma amenizada. Um beijo para todo mundo de Taubaté que está sempre aqui com a gente. Já a gente traz o assunto com vocês aqui sobre esses mitos de benefícios do INSS. Mas antes, bora comentar um pouquinho que na internet é muito comum a gente ver influenciadores compartilhando sobre tratamentos de saúde. Os injetáveis estão chamando realmente a atenção, como os soros, né? E para explicar sobre esse tipo de terapia, hoje nós conversamos com a terapêutica e o consultor farmacêutico Renan Martins. Seja muito bem-vindo, Renan. Obrigado, boa tarde quem está nos assistindo. Vamos comentar um pouquinho sobre o que são essas terapias injetáveis? Sim, normalmente a terapia injetável a gente sai das vias convencionais ali, que normalmente são as vias tópicas ou via oral. E aí normalmente a gente usa algum dispositivo ali, um catéter ou intravenoso ou uma seringa para fazer a aplicação, seja por via venosa, intramuscular ou subcutânea. Perfeito. E elas são estéreis? São consideradas estéreis? Como é que funciona isso? Sim, diferente das vias orais, né, onde a gente tem ali várias formas farmacêuticas de uso tópico, até de uso oral, enfim, das vias convencionais, nos injetáveis a gente precisa de uma cadeia asséptica justamente para diminuir ou tirar qualquer risco de infecção naquele paciente, já que a gente vai estar injetando aquilo ali no sistema fisiológico do paciente mesmo. É algo sério, né, gente? Por isso que a gente trouxe a terapêutica como referência aqui pra gente. Inclusive, não só nas redes sociais, mas até nas mídias, a gente tem visto aí a questão das mídias e da soroterapia. É um nome que muita gente está falando com essa promessa para melhorar a imunidade, beleza, muita coisa, né? Um monte de coisa. O que de fato isso representa? O termo soroterapia, ele caiu ali no gosto popular,
mas é um termo inclusive errado, né? O termo correto é terapia nutricional injetável e que de fato o CRM, né, que é o órgão responsável, ele nem valida essa questão de soro da beleza, soro de performance. É que é marketing, né? Exato. Que a galera usa. Isso chama atenção, esse nome. Inclusive a gente foi bombardeado recentemente de novo aí nas mídias, mas isso descredibiliza um tratamento sério. Porque ele deve ser feito ali para grupos específicos de paciente e tem que ser individualizado. Então cabe aí de fato uma prescrição médica, uma ética médica impregnada em qualquer tratamento. E todo tratamento ele precisa ser individualizado. É até interessante a gente falar isso, para quais pacientes que essas terapias elas são indicadas, né? Porque não sei se é para todo mundo, para que função que serve. Perfeito. A gente tem duas vertentes muito distintas. Uma que relaciona as substâncias. Então, quando a gente pensa em substâncias que normalmente têm essa carência nutricional, e aí é muito comum, por exemplo, a gente pegar mulheres ali no pós-menopausa com déficit de ferro, normalmente a via endovenosa é uma via de escolha, porque o ferro ele é um mineral pouco absorvido, né? Mas a gente tem outras... melhorar a eficácia, né, da absorção. E a gente tem grupos específicos de pacientes. Então, quando a gente pensa em terapias nutricionais injetáveis, o primeiro paciente ali, ou talvez o grupo onde foi mais difundido, são os pacientes que vêm da cirurgia bariátrica. Porque a gente mudou o trato gastrointestinal deles. Só que hoje a gente tem mais estudos voltados para a questão intestinal, então pacientes que têm algum grau de desbiose, algum grau de inflamação intestinal também se beneficiam disso. E o próprio mercado, né? Hoje, se eu preciso ter, por exemplo, um aporte metabólico maior que eu não consigo por via oral, eu consigo velocidade nas terapias nutricionais injetáveis. Então, acabou se ampliando o mercado, mas, claro, a gente sempre vai pensar na individualização de tratamentos. Renan, até para trazer um alerta para o pessoal de casa, quais os profissionais são habilitados para trabalhar com os injetáveis? Perfeito. É uma dúvida muito comum, né? Hoje a gente precisa da prescrição médica para estar fazendo a infusão. Então, somente depois de um diagnóstico, de uma anamnese, é que a gente faz ali, o profissional médico, ele vai fazer a prescrição. Então, precisa de um CRM para validar. Eu tenho ali a equipe multidisciplinar, então, possivelmente, o enfermeiro ele pode estar fazendo a infusão ali, mediante a prescrição médica. Perfeito. Você até comentou do ferro. O que mais que é reposto nos pacientes, né? De ingredientes ali, como que eu posso chamar assim? A gente vive aí numa epidemia nutricional, né? Então a gente tem muitas carências nutricionais hoje detectadas. Primeiro que a gente não se alimenta bem, a gente não toma quantidade de sol, né? A gente tem uma privação aí vindo dos análogos de GLP-1. Então basicamente eu acho que ferro, as vitaminas do complexo B, principalmente a B12, vitaminas oleosas e talvez a mais importante também, pelo maior número de robustez de estudos, a própria vitamina D, acho que seriam esses três ali. Já quero ver se eu estou precisando de alguma coisa para ir lá na... A gente quer se cuidar, na verdade, né, gente? E sabe o que é legal falar isso para vocês? Porque a gente traz a terapêutica aqui como uma referência num assunto que está sendo muito popular e muitas vezes não está sendo bem bacana a maneira que estão sendo usadas essas ferramentas que são importantes. Mas se você tem indicação médica, o lugar certo para você procurar, então, uma substância com segurança, feita da melhor maneira possível, é a terapêutica que eu vou mostrar para vocês aqui no Instagram, tá bom? Farmácia Terapêutica. Para você seguir aqui, tem bastante informação. Há 44 anos cuidando da sua saúde com toda a segurança. Renan, obrigado por vir aqui trazer esse toque tão importante, baseado em informações verídicas, que é o que a gente sempre busca. Obrigado. Imagina, obrigado a vocês. Olha só, mudando um pouquinho de assunto, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para a Lei Seca no Brasil. Vamos entender nessa reportagem o que mudou, então, nessa fiscalização dos motoristas. As novas normas passam a valer dentro de 60 dias. Entre as mudanças, o motorista poderá ser testado não apenas para álcool, mas também para substâncias como maconha, cocaína, anfetamina e outros tipos de drogas, desde que o equipamento esteja certificado pelo Inmetro. Observações dos policiais, vídeos e imagens continuam sendo aceitos legalmente em caso de processo contra o motorista. A nova regulamentação também estabelece a possibilidade de testar o condutor pela segunda vez, caso algum fator possa comprometer o resultado. Entre eles, o consumo de enxaguantes bucais, pão de forma ou bombons de licor. As regras também mudam para a ingestão de álcool. Apenas um teste é necessário para comprovar o consumo. Daqui a algumas semanas,
Para agilizar a velocidade da fiscalização na Blitz, os agentes serão obrigados a fazer um pré-teste ou teste passivo como triagem, em que o aparelho apenas é aproximado do motorista. Para os especialistas em direito de trânsito, a criação de normas em excesso pode aumentar a impunidade de quem bebe e dirige. Se o policial não produzir da forma como está na regulamentação, eu posso derrubar através de um recurso e anular essa multa. Um dos pontos mais criticados da lei atualmente não mudou. O motorista pode se recusar a fazer o teste do bafômetro, mesmo que esteja envolvido em acidentes com morte. Isso porque, pela Constituição brasileira, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro país com mais mortes por acidentes de trânsito no planeta. Só fica atrás da Índia e da China. Que triste essa estatística, Nossa, né? Do Brasil muito, ser o né? terceiro. É Gente, muito se sério, beber não né? dirija, assim. É tão simples, né? Enfim. Exatamente. Vamos voltar para o nosso assunto, falando sobre INSS, Previdência. Vamos colocar a nossa enquete, resultado parcial da nossa enquete, ver qual foi a votação de vocês. Você contribui? Olha, foi bem dividido, hein, gente? 50% dizendo que contribui, 50% dizendo que não contribui. A gente quer entender por que sim, por que não, como é que você tem feito aí, porque é um planejamento que a gente sempre reforça você que é importante fazer, viu, Muito gente? importante. Então, se você colocou não, explica pra gente o porquê, tá certo? E também mande a sua perguntinha. Nesse bloco a gente começa também a trazer mitos sobre benefícios, mas também a sua dúvida, tá certo? Então você pode mandar com hashtag falando nisso, tudo juntinho pro número que a Ana tá apontando, dessa maneira que a gente vai pôr em algum momento aqui, para você entrar no sorteio, tá certo? Hashtag falando nisso. E a nossa referência nesse assunto, Cláudia Veneziane, a doutora está aqui com a gente, a doutora advogada que sabe muito sobre esse assunto. Vamos colocar mais um mito na tela para a gente poder aí falar sobre, com 15 anos de contribuição, já dá para se aposentar, não importa a idade. Eu adoraria que fosse, viu, doutora? Porque daí eu já tá me aposentando já também. Eu nem estaria aqui, que eu também ia me aposentar. Não é ela, né? Doutora, e aí? É mito, gente. Infelizmente é mito. Vocês vão ter que completar a idade mínima, que hoje, atualmente, depois da reforma, já está consolidada para as mulheres 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, e para os homens que são filiados ao INSS antes de 2019, 15 anos de contribuição, e quem entrou no sistema, os homens que começaram a contribuir a partir de 2019, passa a ser 20 anos de contribuição. Então, vamos continuar contribuindo, esperar a idade. E trabalhando, viu, minha gente? E trabalhando, então, isso mesmo. Não, trabalhando. Infelizmente. Vamos lá, então, trazer perguntinhas e também a gente vai revezando. A Iliana mandou pra gente o caso dela. Boa tarde, amiga. Tinha 2 cargos, concursos na prefeitura. Acho que concursados, né? Quando me aposentei, recebi apenas pequena parte do valor enquanto estava na ativa. É correto? Doutora, é diferente? Como que funciona com cargo de concurso, assim? O cargo de concurso vai depender do regime, né? Então, se é um regime próprio, né? Normalmente os municípios, estados e a União, eles têm o seu próprio regime, a maioria deles. E está condicionado a concurso e vai depender da lei municipal ou a lei estadual. Normalmente, não existe mais aquela possibilidade de se aposentar com paridade e integralidade. Isso foi extinto já há alguns anos, então vai cair numa regra nova. E aí o cálculo ele vai ser feito dependendo do que está previsto lá na legislação do estado ou do município que você se aposentou. Então, mas eu vou te dar uma notícia boa. Você pode fazer uma revisão do seu benefício para ver se ele foi concedido corretamente. Isso você pode fazer buscando uma ajuda jurídica, vai desarquivar esse processo e ver se realmente a sua aposentadoria ela foi concedida dentro do que estava previsto ali na legislação do município ou do estado em que você foi aposentada. Perfeito. Vamos colocar mais um mito na tela? Quem tem carro, vou explicar para vocês, quem tem carro ou casa própria não recebe o BPC. Vamos explicar para o pessoal até rapidamente o que é o BPC e se isso é um mito, né, doutora Cláudia? Isso é um mito, mas tem que ser avaliado. Por quê? Porque o benefício assistencial ao idoso, seja ao idoso ou ao deficiente, ele vai olhar a condição socioeconômica no momento do requerimento. Então tem que ser feita uma boa avaliação, reunir os documentos corretos para que esse benefício não seja indeferido por conta de uma
um bem que foi adquirido lá atrás. Então, quer dizer que essa pessoa não pode ter um veículo que adquiriu lá atrás quando tinha uma condição melhor. Eu já vi benefício assistencial sendo indeferido porque o idoso tinha lá um Fusca de 1969, então não faz sentido, né, que seja negado, porque a condição que tem que ser avaliada é no momento do requerimento, então é um mito. Tá certo. Como já tem muita perguntinha chegando, no próximo bloco a gente continua trazendo a sua dúvida, mas se quiser adiantar e mandar sua dúvida também no Instagram da Veneziana Advogados, é bem bacana, viu, gente? Tem como você entrar aqui no link deles e até você consegue conversar diretamente pelo WhatsApp. Estou abrindo aqui ao vivo para vocês verem. Tem aqui, ó, envie sua dúvida via WhatsApp. Aí por lá eles conseguem responder vocês também. Segura que a gente já volta com esse assunto. Hora de fofocar com Maiara Silva, Maiara maravilhosa pra hoje. Vou aderir agora, Maiara maravilhosa. Gostei. Pode trocar o GC, Concordo. por favor? Muda o nome artístico. Gente. Eu já tô querendo mudar o nome artístico dela essa semana, ela que tá brava Você comigo. para de gracinha. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Qual que é a fofoca que você Vamos trouxe pra lá, gente olha, a hoje? gente vai voltar falando da atriz Laura Cardoso, né, que faleceu na segunda-feira. A gente traz porque o bisneto dela, ele sempre postava sobre ela, tudo. Então ele fez uma homenagem para ela no Instagram, foi bem bonito. Ele colocou que eles estavam sempre juntos. E ele também compartilhou uma lembrança de um ensaio fotográfico que ele havia feito dela. Ele colocou Minha Estrela como legenda. Que bonitinho. Ai, achei bem né? fofo, né, Nossa, gente? bonito Olha só. que ele fez ali, né? Lindo. Ele sempre... Tem até um post lá também, onde ela pergunta pra ele como que eles ficariam se pela IA. Aí ele fez a foto dos dois. Ah, eu achei lindo, assim. Ah, gente, O legal amor essa vai ficar neto da Laura marcado. Cardoso. Boas bisneto, lembranças. imagina. amiga. Bisneto, exato. Ela viveu Bisneto, muito, né? viveu. Graças a Deus, né? E aí ontem, infelizmente, gracinha. nós tivemos mais uma triste notícia, né? De Ai, mais foi uma isso. atriz, Glória Menezes. Gente, faleceu como que na pode, noite de né? ontem também, por morte natural, Grandonas causas na naturais, TV. grandonas. Ela que nossa foi senhora. a maior estrela das novelas, Total. né? Ela foi Que linda. a mulher, a primeira mulher a protagonizar uma novela diária. Olha, legal. Ela ficou mais de 6 décadas, né, Nossa, na elas fizeram TV. muito parte da nossa infância, da nossa Muito, história, em todas as muito, novelas, né? As verdade. duas, inclusive. E aí Linda. a gente, né, esposa, Olha que a vida linda. toda do Tarcísio Meira, que Eu faleceu não lembro em dela 2021. assim. É, assim, eu também não. é porque eu não peguei essa fase. Essa fase eu acho que eu já peguei. Quando a gente era também, criança, a ela gente, já era é. uma senhora. Experiente Ela já. faleceu com 91 anos. Ai, Foram que bem, mais de gente. Graças a 6 Deus. décadas, mais de 6 décadas atuando. Ah, eu lembro dela assim, com esse legal. cabelo curto. Ai, Então, linda, quando eu né? nasci, ela já tinha 50, pensa. Imagina então, né? Olha, verdade, assim eu não maravilhosa, lembro. gente. Não sei se você em casa também tem essa Legal. recordação tão linda. São duas gigantes O mesmo céu na com certeza televisão. está em Gigantes. festa e fazendo E o uma Tarcísio, cena de novela. Ela lá. sempre disse que ela sentia muita saudade Imagino. dele. Os dois eram muito parceiros, várias vezes, né, atuaram juntos. Aliás, que Vários casal, né, românticos, amiga? lindos. Como eles conseguiram marcar também como casal, né? Como Como casal, exemplo de exatamente. casal. Ele também muito bonito, né? Sempre, né? Fofos. Nossa, que queridos. Enfim, a gente fica com o coração apertado mesmo, né? Porque no Mas- fim das contas a gente quer que essas pessoas vivam Pra sempre, né? Elas são Marcaram a imortais, história né? da TV. Realmente Porque elas lembram coisas da inesquecíveis. gente. Eu lembro da minha avó assistindo Isso, e admirando, exatamente, né? exatamente. Bem Então aquela tem- coisa afetiva, não é mesmo? A gente assistia muita É, novela. memória Eu assistia afetiva. muita novela quando era Total. pequena. A gente pode Lembro fazer que nem a muito. gente Não tinha fez rede ontem, social, né? né? A gente só assistia novela. Vai ter mais alguma e filme. fofoca ou A não? gente ia falar do Carnaval da Grande Rio, mas se você Ai, eu quiser, acho que acho a que a gente gente falou pode que ir, pode. né? É, mas Não? não acho que pesa um pouco a gente tá aqui. Não, acho que a gente Eu pode que fazer pode homenagem, vocês renovar que sabem. o clima. Falamos de... Gente, falamos disso e agora mudamos o clima. Então Vocês tá não bom. concordam Então comigo? a gente muda o Isso. clima, tá bom. Carnaval agora. Vamos Carnaval, energia lá Grande em Rio. cima. Sábado, a Grande Rio vai anunciar a nova rainha e a Anitta é a cotada. Gente, Aham. sério? Que eu vi A Anitta isso, disse que ela menina. sempre teve vontade. Ela já saiu no Carnaval, mas não como rainha. E agora pode ser que venha aí. Aí é do ensaio dela, né? Que ela faz do esse ensaio. ensaio. Eu Isso. queria... Não vou... Será que ela dá Será? conta? Porque é muito Não, é puxado. que eu queria né? fazer um Ela falou que ela comentário. entende que é uma Pode fazer, agenda, que ela amiga. precisa estar disponível, que ela vai exigir muita dedicação da parte dela, mas que É que ela tem uma agenda existe. muito... É. O meu comentário é que eu queria defender a dona Virgínia um pouquinho. Por quê? Por quê? Porque eu não vi um hate, ninguém defendendo as sambistas da comunidade que tinha que estar nesse posto. Eu não vi nada, porque quando a Virgínia foi anunciada, cotada e não sei o que tal, a Teve internet desceu a lenha nela. Eu não vi ninguém descendo a lenha agora que ela Anitta, mas a eu Anitta é acho que queridona assim, do povo. a Anitta Ela é bem é. querida, as pessoas gostam dela. Ela tem hate, mas Então. ela é querida. Mas eu acho que nessa situação as pessoas Ó. entenderam, amiga, que essa rainha de bateria
tem que ser alguém, tem que ser entre Agora aspas. que não é mais a Virgínia, as pessoas entenderam. Ela veio de comunidade. Não, mas na época dela foram falado isso também, porque a Paola também não era da comunidade. Também não era. Então, No início foi bem difícil. Servia para dar uma lição para as pessoas nisso. Porque é um posto midiático, de marketing, é isso, entendeu? Para trazer até dinheiro para a escola. Então acho que as pessoas entenderam. Mas entre Virgínia e a Anitta, na minha opinião, a Anitta tem mais perfil do que a Virgínia. Eu não sei também, amiga. Já não sei. Eu acho que assim, ela vai mandar bem. Porque ela também é muito dedicada, né, em tudo que não faz. Tá certo ela é grandona. Ela é grandona. Mas ela não tá certa ainda. Não tá certo. Dia 22, sábado. Eu achei que já tinha sábado saberemos. Eu acho que vazou. Segunda a gente pode trazer aqui. Tá bom. Segunda a gente traz essa fofoca então. Combinado. Isso. Obrigado, amiga, pela sua fofoquinha de hoje. Com homenagem para essas duas queridas que a gente ama tanto. Tá certo? E vai levar para sempre, com certeza, o legado delas, né? Rapidinho a gente vai pro intervalo no CD que a gente já volta. Participe. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto, acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Bandivale. Nem todo comportamento do seu pet é apenas uma mania. Às vezes, um simples detalhe pode revelar uma necessidade, evitar problemas e tornar a convivência muito mais saudável. No Bora com os Pets, você confere dicas práticas, curiosidades e orientações para cuidar ainda melhor de quem faz parte da sua família. Toda segunda-feira, às 8h20 da manhã, no Bora Vale. Bora com os Pets. Oferecimento Bipet, o universo pet na palma da mão. Estamos de volta com imagens de Aparecida bem ensolarado por lá, hein? Neste momento, 30 graus, máxima para hoje de 31. A temperatura cai para sábado, máxima de 24. É um susto até lá de calor, depois vem um susto do frio. Haja imunidade, saúde, né, minha gente? Haja saúde. Haja soroterapia. Exatamente. É o que eu quero fazer agora. Eu também. Vamos voltar para o nosso assunto aqui no estúdio e ver o resultado final da nossa enquete. Estava bem dividido, hein? Será que mudou alguma coisa aí? Você contribui com o INSS? 62,5% dizendo que não. Meu Deus, doutora Cláudia Veneziane. Oh, meu Deus. A gente tem que entender. Às vezes é porque você já está aposentada e não tem que contribuir mais. Então explica pra gente, tá bom? Isso. Se for hashtag não. E se quiser concorrer um par de convites para o Cinemark, você manda a hashtag falando nisso para o nosso WhatsApp e você concorre no final do programa. Doutora Cláudia Veneziane está aqui conosco. Vamos ver uma participação de vocês na tela? Luiz Carlos de Caraguatatuba mandou assim pra gente. Como poderei conseguir o PPP por ter trabalhado com produtos químicos, já que não existe mais a empresa, que é a documentação, né, que comprova isso? Certo? Exatamente, é o documento que a gente vai precisar para provar aí a sua atividade especial. Como é que faz? Olha, existem algumas saídas, eu vou falar aqui no ar algumas, mas falando sempre que não é fácil, tá? Mas vale muito a pena porque pode fazer diferença na sua vida. Você pode procurar o sindicato de classe para ver se tem algum registro lá. Dependendo do tempo, dá para ver se o INSS tem esse laudo técnico, porque era muito comum as empresas aqui da região, que não existem mais, por exemplo, Alpargatas, a própria Philips, né, que eles deixavam o laudo técnico no banco de dados do INSS. Então, dependendo do período, dá para ver se consegue através da própria Previdência, sindicato. Pode tentar aí uma perícia indireta, né? Vamos supor, trabalhou numa empresa como ferramenteiro. Essa empresa não existe mais, mas aí a gente vai buscar uma empresa que faça a mesma atividade, que está descrita lá na carteira de trabalho, e tentar uma perícia indireta e uma prova por similaridade, que nós chamamos no direito. Então, vale a pena, assim, correr atrás e sempre é importante procurar qual é o melhor caminho e o mais curto, né? Porque pode ser que seja um pouco demorado.
Tá certo. Tem perguntinha das suas agora para a doutora responder para gente, com a Maiara Silva. Vamos lá assistir. Eu estou aqui com a Márcia, a gente vai falar sobre os benefícios do INSS com ela. Márcia, a senhora sabe quem tem direito à aposentadoria? Bom, teoricamente, as pessoas que contribuíram por um período, e isso é o tempo de serviço, mais os recolhimentos feitos, ou seja, as contribuições que foram feitas pelo empregado e que foram efetivamente recolhidas pelo empregador, porque nem sempre elas são repassadas, né? E isso causa bastante problemas para as pessoas. E existem alguns casos específicos que é mais rápido. Quando você tem um acidente ou que você tem uma doença congênita, mesmo menores que têm que tem algum problema que é considerado grave, eles conseguem aposentadorias. É lógico que tem todo um processo, mas eles conseguem. A gente viu que a Márcia entende, né, um pouquinho sobre isso. Então a gente volta para o estúdio para a doutora explicar para a gente mais informações sobre quem tem direito à aposentadoria. Olha, parabéns. Olha, parabéns, a dona Márcia. Estou quase chamando a dona Márcia para ela fazer parte da minha equipe lá. Dona Márcia tem uma aula pra gente, olha, dona Márcia. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Ela tem razão em vários pontos ali que ela realmente tem direito à aposentadoria, quem contribui para o INSS ou para algum outro regime. Tem regras específicas, então tem vários tipos de benefício, tem aposentadoria por tempo de contribuição aplicada à regra de transição que nós falamos, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, né, que é por uma incapacidade aí, de longa duração, né, que é um benefício por incapacidade, desde que essa incapacidade seja permanente. Tem as aposentadorias especiais, né, que também todas dependem de contribuição, que é a aposentadoria especial para quem trabalha em atividade especial, que expõe a saúde ou a integridade física. A aposentadoria especial para quem tem alguma deficiência, que é a aposentadoria PCD, né? Então, assim, tem vários benefícios previdenciários e ao longo da vida de trabalho tem os benefícios não programados, que são os auxílio-doença, auxílio-acidente para quem sofreu algum acidente e pensão por morte, né, que essa é uma que ninguém quer, né, e outros benefícios também, que aí tem o auxílio-reclusão, então tem vários benefícios aí que são concedidos, mas todos dependem de contribuição. Sem contribuição é o benefício assistencial ao idoso. E falando em aposentadoria por incapacidade, vamos colocar mais um mito na tela que é sobre esse assunto. A aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, nunca mais é revista. Mais um mito, né, doutora Cláudia? Olha, acabei de falar aqui que é um direito, né, mas é um mito. Ela não é definitiva, ela é revista sim. Por que, gente, ela é revista? Porque o segurado, ele pode ter, qualquer pessoa pode ter uma incapacidade de longa duração, está incapacitado, mas mediante um tratamento, se afastou do trabalho, vai recuperar essa capacidade e a Previdência ela pode chamar esse segurado de tempos em tempos, normalmente aí existe um prazo de 2 anos e vai chamar para uma reavaliação. Salvo algumas exceções, né, que é pessoas que têm idade avançada ou recebem esse benefício a um longo período, mais de 15 anos, aí nesse caso a Previdência não vai mais chamar para fazer essa revisão. Então consulte aí para ver se é o seu caso de entrar e de repente aí no pente fino. Por falar em revisão, a Helenice de Jacareí fez uma perguntinha ligada a esse tema. Vamos lá. Sou aposentada há 10 anos, recebia X, com o tempo baixou. Posso pedir revisão? Ele baixa com o tempo a aposentadoria? Na verdade, o que acontece, várias pessoas nos procuram para falar, eu me aposentei, sei lá, com 8 salários, hoje recebo 3. Oxi. Por que isso acontece? É o poder de compra, doutora? Porque o que corrige o salário mínimo, o índice que corrige o salário mínimo não é o mesmo que corrige o benefício que você já está recebendo. Ah, que absurdo. Então, o que acontece? O salário mínimo depende de uma correção aí que o governo vai avaliar índice nacional de preço ao consumidor, mas a inflação ali e alguns outros critérios para aumentar o salário mínimo. A aposentadoria, ela vai ser reajustada, não existe aumento. Então, esse reajuste, muitas vezes, ele vai
fazer com que haja realmente uma disparidade com o benefício, com o que é pago de salário mínimo. Então, se você comparar lá atrás e comparar hoje, vai existir aí uma disparidade. Agora, se esse reajuste ele é justo ou não, se mantém o poder de compra, aí já é uma outra questão, mas infelizmente não vai acompanhar. Quanto à pergunta da nossa ouvinte, é ouvinte que eu falo, gente? Pode ser telespectadora. Pode ser ouvinte, né? Telespectadora. Ela poderia sim pedir a revisão, só que o prazo para pedir revisão de benefício é de 10 anos. Então, se passou de 10 anos, infelizmente você perdeu o direito a esse requerimento. Nós chamamos no direito de decadência, decaiu o seu direito de pedir a revisão. Tem que ficar atento, né? São tantos detalhes, né? Então, se você quiser mandar diretamente a sua pergunta para toda a equipe da doutora, até para eles te ajudarem a entender a sua situação, porque é bem individualizado, viu, gente? Vou colocar o Instagram aqui na tela para vocês. Veneziane Advogados, você entra no Instagram, tem um link aqui que ele abre e vai abrir aqui, ó, envie sua dúvida via WhatsApp. Você já consegue conversar por lá e tirar suas dúvidas também. Pode continuar mandando para o programa que no próximo bloco a gente volta com as suas participações. Agora é hora de Band Vale. Antônio Baum, o que você traz hoje de destaque aí da Band Vale FM pra gente? Boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Um levantamento do Serasa indica que pelo menos mais da metade dos brasileiros chegam ao final do mês sem dinheiro na conta. Foram 53% dos entrevistados nessa pesquisa. Dentro desse grupo, 47% precisam recorrer a algum recurso de renda extra para fechar as contas. Outros 6% dos entrevistados disseram que terminam o mês sem dinheiro e não buscam uma outra forma de ter uma renda. A alimentação é o gasto que mais pesa no orçamento desses entrevistados e foi citada por 78% dos trabalhadores nessa situação. Depois aparecem as contas básicas, como água, luz, gás, que foram mencionadas por 72% dos entrevistados. Financiamentos, empréstimos e despesas com estudos também comprometem a renda. A dificuldade financeira não afeta apenas o bolso. Entre os trabalhadores que enfrentam problemas financeiros nos últimos 5 anos, 44% deles relataram irritabilidade e insônia por causa da falta de dinheiro. Também foram citados sintomas como alteração de peso, depressão, dores físicas e isolamento social. A pesquisa ouviu cerca de 1.000 pessoas de empresas públicas, privadas, incluindo trabalhadores com carteira assinada e pessoas que trabalham por conta, que são as pessoas que atuam como PJ. Eu volto com vocês. Obrigado, viu, Baum? Aliás, é bem bacana a gente comentar que a Rádio Band Vale FM, além de música excelente, você tem informação durante todo o dia com o nosso jornalismo de credibilidade. Antônio Baum e toda uma equipe trazendo para você informações. Fica a dica, então, 102,9. Agora vamos falar o seguinte, tem coisa mais linda nesse mundo que uma bebezinha com brinco, gente? É lindo demais, né? Eu acho muito fofo. É muito fofo mesmo, só que precisa ser feito da maneira correta, profissional. E para explicar esse procedimento de maneira não só segura, mas também humanizado, a gente recebe hoje aqui no estúdio a enfermeira Manuela Carvalho. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada Ana, obrigada Lucas, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Vamos começar explicando para o pessoal de casa o que significa um furo humanizado? Furo humanizado é uma técnica que a gente utiliza para minimizar os desconfortos. Então, nós temos ali desde uma pomada anestésica, que é um creme anestésico, né, até a outras possibilidades, como, por exemplo, uma crioterapia, um spray criogênico, técnicas do 5S que a gente usa para o chiado, né? Então, a gente faz aquele som do fundo do útero, né, que é a gente chama de... Ai, gente, esqueci o nome, me ajuda. É o barulhinho que o neném fica ouvindo. Isso. Aquele que a gente escuta quando faz ultrassom? Ruído branco. Ruído branco, eu gosto de ventilador, porque ventilador para dormir também é ótimo. Isso, porque faz esse barulhinho. Chuvinha, excelente. É aquele ruído que é mais permanente, né? Fica igualzinho, né? Acalma, né, o neném? Acalma, é muito gostoso. E aí a gente usa também um método de medição, que é, na verdade, com um paquímetro. E nesse paquímetro, a gente faz a medição do lóbulo, né? A gente vê qual que é o ponto que a gente pode pegar ali. Faz o mapeamento também de vaso sanguíneo. Então, com uma lanterninha, a gente passa ali atrás da orelhinha, vê se não tem nenhum vasinho passando, se não tem uma cartilagem mais
avantajada, que possa pegar e de repente ali machucar a bebê, dificultar a cicatrização. Então a gente usa de várias técnicas e tudo nesse momento a gente também está acompanhando a bebê, está observando ela, estamos também acalentando o coração da mamãe nesse momento, do papai que fica preocupado, né? Será que vai doer? Será que vai machucar? Sim. Como que vai ser o pós? Então é nesse processo que eu também aproveito para dar essas orientações. O pai e a mãe que sofrem, né, na verdade. De ver a criancinha ali. É interessante então a gente falar que é uma técnica para o bebê. Acho que é legal falar que você desenvolveu algo que é bem cuidadoso mesmo. Só que a gente muitas vezes vê o bebê chorando. Isso pode acontecer porque sente dorzinha? Como que é? Pode sim, pode acontecer. A gente não desumaniza o atendimento por conta do chorinho. Vai muito do estado também da criança. O horário que a gente está fazendo isso, de repente seja um horário que ali é um pouco mais tarde, a bebê já está cansada. Cólica, a bebê está passando por cólica, eu não recomendo naquele período, porque ali pode influenciar. A própria manipulação, quando eu estou mexendo no ouvidinho, ali pode também despertar e ela ficar meio que assustada. Voltando para as bebês menores, porque eu faço de bebê a partir de 15 dias de vida, até crianças de 10 anos. Eu ia perguntar isso, a partir de qual momento, né, que você pode furar o 15 dias já pode? 15 dias já pode. Olha. Por quê? Porque ali a gente já passou pelaquela possibilidade de ter um amarelão, sabe? Icterícia, um amarelão de pele. A gente ali também já tem uma formação, a orelha das crianças geralmente nascem um pouquinho mais amassadas, então ali ela já tomou uma forma, né? A gente já tem ali a BCG, hepatite B, então a gente já consegue fazer esse furinho. Inclusive, eu tô ouvindo aqui que é um furo humanizado para as bebezinhas e eu adulta, já queria um furinho humanizado na minha orelha. Você fazia adulto também? Fazemos em adulto, adolescente. Essa bebezinha não quer sofrer. Eu queria fazer um furo humanizado. E Ana, até as minhas clientes, as mais velhas, eu digo assim, mais velhas de não ser criança, né? Mas as que têm a idade acima de 10 anos, seja adolescente, acima de 10 anos. Sim. Então, a gente usa a mesma técnica. Eu tenho clientes que elas falam, Manu, eu vim te procurar porque eu tenho medo de sentir dor. Claro. Né? E como dor é subjetivo, né? Então a gente usa essas técnicas para que minimize o desconforto. E dor também não tem idade, né, gente? Ninguém quer sofrer. Então, olha só, a gente vai convidar então a Manu para voltar outros momentos aqui, até para trazer um pouquinho mais sobre essa técnica e mostrar todo o equipamento que ela usa, tá certo? Para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho incrível, você pode acessar o Instagram. De enfermeira.Manu Carvalho. Muito obrigado, Manuela, por trazer pra gente algo que nunca foi tratado aqui no programa e a gente sabe que com certeza é um diferencial. Obrigado. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Imagina, obrigada por ter vindo. Vamos rapidinho para o intervalo, tá bom? E a gente já volta falando sobre o INSS. Continue mandando suas dúvidas que a gente já volta com esse assunto, rapidinho. Olá pessoal, tudo bem? A Prefeitura de São José dos Campos começa amanhã a terceira e última etapa de inspeção da Ponte Ensaiada, que conecta as regiões centro, oeste e sul da cidade. Prevista para terminar no dia 2 de setembro, a intervenção será de segunda a sábado, fora do horário de pico, das 8h30 da manhã até as 11h30 e depois do período da tarde, de 1h30 até as 4h30. Aos sábados, se houver necessidade, o horário pode ser estendido após as 4h30 da tarde. Haverá necessidade de interdições parciais de algumas faixas nos horários programados. Segundo a Prefeitura, agentes da mobilidade estarão no local para organizar o trânsito dos veículos. Para mais informações, acesse o portal bandvale.com. Até mais! Tchau, tchau! Portal bandvale.com. Oferecimento: Feira de Profissões Unital, na direção do seu futuro. Inscreva-se! Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de estar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com o jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. De volta com imagens de São José dos Campos para vocês, 30 graus agora, que é a máxima para hoje e para amanhã também, tá?
Sexta já vai dar uma diminuidinha e sabadão máximas de 23. Então, como várias cidades aqui da nossa região tá nesse calor, friozinho, um beijo para todo mundo de São José dos Campos. Aproveitem aí o calorão desses dias, para quem gosta de sol. Já aproveita para fazer feira no Açaí, aqui de São José dos Campos. Tem estacionamento coberto, o carro não fica quente e você aproveita ofertas para hoje, tá bom? Nas 3 lojas de São José. Taubaté e Caraguá também tem uma oferta especial para você, mas essas aqui para São José dos Campos, começando com esse morango. Eu gravei ontem esse morango na minha rede social, gente. Tá lindo demais, tá bom? Bandeja de 250 gramas, R$ 5,89. Do ladinho, batata lavada, R$ 2,79 o quilo. A laranja pera por R$ 1,89. Olha a banana nanica por R$ 3,49. Excelente, né? Mamão papaya por R$ 5,99 o quilo. Essa melancia grande, R$ 19,90 cada. O abacaxi a unidade, R$ 5,90. A alface americana perfeita, viu, gente? Vem embaladinho para você, R$ 3,49 essa bandeja, tá certo? Do ladinho tem a couve-manteiga, ou também, se você preferir comprar o cheiro verde para tempero, R$ 1,95 cada maço. Vou descer mais um pouquinho para mostrar aqui para vocês a melancia baby, deliciosa, da Turma da Mônica. Ela é bem gostosa, viu, gente? Bem docinha. R$ 3,99 o quilo, na verdade, a unidade, baixando o aplicativo Meu Açaí, tá? Do ladinho, cebola pirulito, também vem ensacadinha, no pacote de 1 quilo, R$ 3,39. Tudo isso aqui para vocês, inclusive açougue excelente, com carne de primeira no açaí para você aproveitar. Hoje, hein, Ana? De volta com o nosso assunto do dia, vamos às participações de vocês na tela. O Renato Júnior está sempre aqui com a gente, mandou um recadinho. Doutora, qual a relação de redução do tempo de aposentadoria de quem trabalhou com óleo mineral e ambiente com ruído? Obrigada, Renato. Doutora Cláudia Veneziani está aqui com a gente para responder as nossas perguntas. Depende, né? Pode ser, se for por 25 anos, é uma aposentadoria especial. Então, se você trabalhou 25 anos exposto a óleo mineral ou a ruído, vai ter direito a uma aposentadoria especial. Agora, se você não trabalhou durante toda a sua vida exposto a produtos químicos ou ruído, né, que são os riscos físicos, você pode ter direito a uma conversão do seu tempo especial em tempo comum. Isso vai ser limitado até a reforma, porque depois da reforma está vedado, né, a conversão do tempo especial para comum. O acréscimo que você vai ter no seu tempo de contribuição é de 40% para os homens, e se for do sexo feminino, 20%, por conta aí da diferença de tempo de contribuição e idade que é exigida. Então, se for até 2019 a exposição e não tinha os 25 anos, aplica a regra de 40% a cada ano. Exemplinho, 10 anos vira 14, né? E isso limitado até 2019. Ou 25 anos na atividade especial, independente da idade agora, graças a Deus. Amanda ver que vocês estão participando, viu, gente? Obrigado a todo mundo que está mandando pergunta, como o Léo Marcondes. E ele comenta o seguinte com a gente. Boa tarde, querido. Tenho 45 anos, faz 3 meses que abri o MEI. Caso eu sofra algum acidente no serviço, quanto e o tempo que tenho que pagar para ter algum benefício? Vamos trazer, doutora, porque o MEI é muito importante a pessoa pagar. Mas quais são os benefícios que ela garante pagando o MEI e os que não entram? Olha que pergunta interessante. O benefício por incapacidade, ele exige uma carência mínima de 12 meses. Se foi a primeira afiliação ao regime, e se você estava afiliado ao regime e ficou sem pagar por mais de 12 meses, salvo algumas exceções, você precisa voltar a contribuir mais 6 meses para readquirir a qualidade de segurado, que nós chamamos no direito, a carência mínima para o benefício por incapacidade. Nos casos de acidente, não existe carência. E nos casos de doença grave também, que está previsto em lei, também não existe carência, aí vai depender de uma avaliação do caso. O MEI, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários não programados, né, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade, e se vier a falecer, que não é o que ninguém quer, deixa uma pensão por morte para os seus dependentes, entre outros benefícios não programados, e tem direito à aposentadoria por idade. Por que só tem direito à aposentadoria por idade? Porque a alíquota é reduzida. Então, quem tem um histórico previdenciário anterior e quer aposentar por tempo de contribuição e começa a pagar como MEI, ele precisa complementar essas contribuições.
Tá certo. Eu vou trazer aqui para vocês o Instagram de toda a equipe da doutora, porque, infelizmente, o nosso o tempo tá acabando, tá, gente? E a gente recebeu muita pergunta. Então, ó, Veneziane Advogados. Se você entrar aqui no link, vai abrir para vocês, bem aqui de primeiro, ó, envie sua dúvida via WhatsApp. É só copiar a pergunta que você mandou pra gente, entrar aqui e já mandar lá, tá? Porque aí toda a equipe da doutora vai ajudar vocês, porque faz toda a diferença ter esse auxílio jurídico, ainda mais quando a gente fala de previdência. E como a gente teve muita participação, vale ressaltar para o pessoal de casa que a gente sempre traz Veneziane advogado aqui com a gente. Então, continue ligadinho no nosso programa, que daqui a pouco a gente volta com esse assunto, né? Na semana que vem, na outra semana a gente volta, então vocês poderão perguntar pra gente novamente também, né? A gente teve muita participação. Obrigado, a gente fica muito feliz. Doutora, muito obrigado. Obrigada, sempre que vem é um sucesso. Valeu. Obrigada, mesmo, gente. E o pessoal manda as dúvidas lá que a gente faz essa prestação de serviço que ajuda você. É um cuidado. Exato. Sem custo, eles querem realmente ajudar, uma prestação de serviço. Perfeito. Parabéns. Vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda que levou os ingressos para o cinema de hoje. Érica Fernanda, tá sempre aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. Aliás, obrigada a todo mundo que participou aqui, ó. Muitas mensagens, a gente fica muito feliz mesmo. Obrigado, viu, gente? Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Aliás, fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Até amanhã.